Você está tomando colágeno na expectativa de que sua pele fique mais brilhosa, mais elástica, com menos rugas. Mas você sabia que você está errando num aspecto com relação ao colágeno? Acompanhe nosso vídeo até o final. De uma forma bastante didática, eu vou usar este brinquedo aqui e mostrar a vocês por que vocês estão errados, confundindo algo a respeito do colágeno. Olá, meu nome é Marcelo Zardo, sejam bem-vindos. Esse é um canal que nós temos para conversar sobre cirurgia plástica, num linguajar para quem não pertence ao meio médico. Eu quero transmitir a vocês de que funciona o colágeno no nosso organismo, de uma forma simples. Vamos lá. Imaginem que vocês estão ingerindo colágeno com a expectativa real de que a gente tenha uma pele com melhor qualidade, o nosso cabelo fique com um melhor aspecto, que nós tenhamos menos rugas, ou seja, que tenhamos um menor envelhecimento cutâneo. A expectativa é justa e honesta, mas existe um erro com relação à ingesta do colágeno. Se nós tomássemos como base essas peças na forma como elas estão montadas e imaginássemos que ela, nesse formato, fosse o colágeno, a primeira coisa que nós temos que dizer é que isso aqui é uma molécula de colágeno imaginária, não é? Que nada mais é do que uma proteína elaborada, uma proteína complexa. Muito bem. Quando a gente ingere uma proteína complexa como o colágeno, e aqui nós estamos imaginando que fosse esse desenho aqui do colágeno, o nosso corpo não tem a capacidade de absorver esta molécula nesse formato inteiro, nesse formato grande de molécula. Ele precisa quebrar esta molécula complexa de uma proteína em pequenas peças chamadas aminoácidos. Poderia também citar aqui os peptídeos, mas eu quero focar de uma forma mais didática. Então vamos imaginar que aqui fossem todos os aminoácidos, certo? Então uma molécula de colágeno, uma molécula de proteína de colágeno, nada mais é do que uma molécula complexa formada por pequenas pecinhas chamadas aminoácidos. Cada tipo de pecinha é um tipo de aminoácido. Muito bem, quando nós ingerimos esta molécula, o nosso corpo quebra elas. E esse processo de quebra chama-se hidrólise. Eu vou botar aqui essas pecinhas. Ele hidrolisa o colágeno e transforma eles em aminoácidos. Várias pecinhas chamadas aminoácidos. É isto que o corpo consegue, que o nosso organismo lá no trato gastrointestinal consegue absorver para dentro da corrente sanguínea e aí entrar no metabolismo e na produção das inúmeras proteínas que o nosso corpo necessita. Então, um primeiro dado importante é entender que quando a gente ingere, seja colágeno, seja qualquer outra proteína, você comeu uma picanha no churrasco de domingo. Eu falo sempre isso porque aqui no sul, domingo é o dia do churrasco. Comer uma picanha no churrasco de domingo, muito bem, ela vai ser quebrada. Você não vai produzir músculo só porque ela é músculo. Ela vai ser quebrada em aminoácidos. Os aminoácidos, como nós vimos, são essas pequenas pecinhas que vão ser absorvidas e aí sim o nosso organismo vai montar o que quiser com eles. Essa é uma outra proteína. Vamos imaginar que essa aqui seja uma outra proteína. Vamos dar o nome de miosina. Miosina é uma outra proteína que existe na nossa musculatura e que é responsável pela contração dos músculos. Muito bem, ela tem um outro formato, é formada por outras peças. Desde que o corpo tenha à sua disposição as peças, ou seja, os aminoácidos, ele consegue produzir todas as proteínas necessárias ao nosso organismo. Quantos tipos de pecinhas o nosso organismo necessita? Bom, nós necessitamos de 24 tipos de aminoácidos. Esses 24 tipos de aminoácidos advêm das proteínas que nós ingerimos. Uma das fontes é o colágeno. O colágeno é uma fonte de aminoácidos.
Muito bem. A miosina, quando a gente come carne, e obviamente tem junto da musculatura da carne que nós estamos ingerindo, miosina. Mas qualquer proteína que nós ingerimos, elas são formadas por aminoácidos, são quebradas no trato gastrointestinal e são os aminoácidos que nós absorvemos. Agora, o que o nosso organismo vai produzir e por que ele vai produzir colágeno? Bom, a primeira razão pela qual ele escolhe o que vai produzir é a necessidade que ele está tendo naquele momento. Um exemplo, você sofreu uma cirurgia, está passando por um processo de cicatrização. Aqui é um ponto importante para nós. Por quê? Porque nós, pensando numa cirurgia plástica, temos esse processo de recuperação chamado cicatrização. E quando nós sofremos uma cicatrização, mas quando nós passamos por esse processo de cicatrização, que é um processo necessário, o organismo sim precisa produzir colágeno. Então vejam bem, uma vez que nós forneçamos a ele vários tipos de aminoácido, é muito provável que nessa situação ele vá produzir colágeno, porque esta é uma proteína necessária à cicatrização. Assim como, por exemplo, o colágeno necessário às nossas articulações, às cartilagens das nossas articulações. Assim como, por exemplo, a proteína necessária a formar a parede das nossas artérias, as paredes das nossas células como um todo. Então, na realidade, o nosso corpo pega o colágeno e produz o que ele mais necessita num primeiro momento. Agora, nós temos que entender que para que o corpo produza colágeno não depende da nossa vontade, mas depende num primeiro momento da necessidade e num segundo momento de que nós tenhamos à disposição os substratos necessários àquele monte, o colágeno. Então, muitas vezes nós ingerimos colágeno, que é uma fonte de aminoácidos, e não tem nada errado com isso, a menos que você seja um paciente, por exemplo, com uma doença renal e que tem restrição em ingesta proteica, e isso, obviamente, tem toda uma orientação do seu nefrologista, mas a menos que você tenha um problema assim, o colágeno não faz mal a ninguém, porque ele é uma fonte proteica. Assim como você não tem mal algum em ingerir clara de ovo, em ingerir filé de peixe, em ingerir um filé de carne de res. O fato é que, se nós fornecemos ao organismo os aminoácidos necessários, nós temos a fonte necessária para que o nosso corpo produza a proteína que ele necessita. Então, o que é necessário, além da urgência do corpo em produzir colágeno, também é o que entra para essa produção. E aí entram enzimas que dependem, por exemplo, de vitamina C para o seu funcionamento, que dependem do ferro para o seu funcionamento, que dependem de hormônio do crescimento, hormônio GH. E vejam bem, por exemplo, uma pessoa que tem uma boa noite de sono tem um aumento no seu GH de forma natural. E isso contribui para a produção não só do colágeno, mas de outras tantas proteínas e de outras tantas reações químicas necessárias ao nosso organismo. Então não basta só fornecer os aminoácidos, mas também é necessário que nós tenhamos os substratos que agem na formação das proteínas. E o número de proteínas que o nosso corpo produz é são incontáveis, porque na realidade, imaginem, com 24 tipos de aminoácidos que são os necessários ao nosso organismo, e inclusive aqui, faça-se uma parte, existem 4 tipos de aminoácidos, vamos brincar que fossem essas 4 pecinhas aqui, que só advêm da proteína animal. Então quem tem uma ingesta exclusivamente vegetal não consegue pelo menos 4 aminoácidos que são fundamentais para o nosso corpo, que só vêm da proteína animal. Então, essa seria uma proteína, essa seria outra proteína, e conforme nós vamos mudando isso, imagine, com 24 peças, é quase que infinito o número de combinações que nós podemos fazer. E realmente, o número de proteínas que nós precisamos produzir no nosso corpo são incontáveis. Nós precisamos fornecer esses aminoácidos para que o corpo consiga produzir aquilo que lhe é necessário. Outra questão com relação ao colágeno é acreditar que
por exemplo, quando você ingere um colágeno hidrolisado, então, você está ingerindo algo que sim vai se transformar em colágeno. Não, veja bem, lá no primeiro momento eu contei a vocês que o processo de quebra do colágeno chama hidrólise, hidrolização. Muito bem, o colágeno hidrolisado é um colágeno que já está quebrado em aminoácidos, peptídeos, enfim. O fato é que, se você está ingerindo um colágeno já quebrado em peptídeos, em aminoácidos, você está pulando só a etapa de quebra do colágeno. Ainda assim, ele entra no seu organismo e o que o organismo vai montar até pode dar a coincidência de ser colágeno, mas não obrigatoriamente é isso. Porque se nós pegarmos aqui todas as peças que eu brinquei e fiz, vamos aqui, essas são os aminoácidos que advêm do colágeno. E agora, o que o corpo vai produzir? Bom, se ele precisa produzir, vamos imaginar que essa aqui fosse queratina, que é uma proteína necessária à impermeabilização do cabelo, da unha. Ele vai produzir queratina. Se ele necessita produzir a miosina, ele vai produzir miosina. Se ele necessita produzir qualquer outra proteína do corpo, ele vai produzir outra proteína do corpo. E não significa que só porque ele tem os aminoácidos que pertencem ao colágeno que ele vai produzir outro colágeno. Essa é uma informação importante porque muitas vezes você está fazendo um investimento financeiro alto na compra de colágeno hidrolisado, elaborado, e que muitas vezes, comendo clara de ovo, comendo filé de peixe, comendo uma picanha, você está fornecendo os mesmos aminoácidos necessários ao seu organismo. Então, não obrigatoriamente o colágeno, por si só, você só vai ter colágeno se você ingerir colágeno. Você está ingerindo uma fonte de aminoácidos. O colágeno é uma, a clara do ovo é outra, a proteína do leite é outra. Ou seja, o importante é que você tenha proteína animal na sua ingestão. E mais, para que a gente acabe de vez com esse mito de que ingerir colágeno vai produzir colágeno, eu faço uma brincadeira que muitas vezes vocês vão compreender. É mais ou menos assim. É mais ou menos como nós indicarmos a um calvo que ele coma cabelo para que seus cabelos cresçam. Todos nós aqui sabemos que ingerir cabelo não transforma um calvo num cabeludo. Ingerir colágeno também não transforma uma pessoa em alguém com uma pele mais lisa, mais elástica, com menos rugas. Então vamos lá, o que nós precisamos é uma boa fonte de proteínas animais, que vão nos dar todos os aminoácidos necessários para que o nosso corpo sintetize aquilo que ele realmente necessita. Muito bem, eu espero com isso ter quebrado um pouco o mito que ronda essa proteína, que é tão amplamente discutida aqui na internet e que muitas vezes as pessoas gastam uma energia e muitas vezes até um dinheiro desnecessário na compra desse produto. Melhore a sua qualidade de vida com uma boa alimentação. Espero vocês no nosso próximo vídeo.